Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec. Quem nos visita pela primeira vez, sinta-se acolhido e recepcionado. Ao longo desta semana, nós fomos surpreendidos com uma notícia, no mínimo, chocante e que chamou a atenção de todos nós brasileiros, porque ela está feita a cada um de nós. As posições individuais que cada um adota perante estas notícias, ela é realmente individual e é uma escolha que você faz do que pensar, como pensar e que caminhos adotar. Nós trouxemos para a nossa conversa de hoje algumas pesquisas e algumas reflexões para somar a este contexto e, a partir daí, colaborar com a sua reflexão, com o seu formatar de opinião acerca de alguns assuntos. Nós, espíritas, temos como obra básica o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Para compreender a visão espírita acerca de alguns temas, é preciso que se tenha um conhecimento destas obras e una os pontos que estão colocados em cada uma delas. A partir da união destes pontos, nós vamos traçar um parecer sobre o assunto. Vale considerar também que Jesus falou sobre todos os temas que fazem parte da história atual da humanidade, fez parte da história passada e fará parte da história futura da humanidade. Porque Jesus falou filosoficamente, falou por parábolas, nos dando a condição de entender cada fala dele de acordo com o tempo, de acordo com a nossa capacidade de assimilar a sua lição maior. No livro dos Espíritos, no capítulo 9 do livro 3º, das perguntas 873 a 892, nós vamos ter a lei de justiça, de amor, lei de justiça, amor e caridade. Livro 3º de O Livro dos Espíritos. No livro 3º está o conteúdo moral sobre os ensinos aos quais podemos beber daquela fonte que nos ajudarão a formar as nossas opiniões sobre ética e de como agir. E na pergunta 875, Kardec indaga o Espírito Verdade. Como pode se definir justiça? Simples a pergunta, e a espiritualidade responde de um jeito muito simples também. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Todas as vezes que nós não respeitamos o direito de cada um, nós estamos cometendo uma injustiça. Talvez um dia a gente possa conversar aqui o nosso papel de justiça perante as coisas e como nós nos comportamos em determinadas situações como justiceiros. A justiça é algo mais nobre, é o respeito ao direito de cada um. E ele segue na pergunta 875A. O que determina esses direitos? Porque Kardec ele sempre ia aprofundando as questões. O texto ele é longo, mas ele diz assim, são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. E por que faz isso? Porque a lei humana, ela é mutável, transformável, de acordo com o tempo, de acordo com o progresso tecnológico, social que nós fazemos. Agora, a lei natural, entendamos por lei natural a lei divina, a lei de Deus, ela é a mesma de quando éramos apenas um projeto de existência e será a mesma quando formos um espírito puro. Essa lei não muda. Nós, às vezes, queremos adaptar Deus a nós.
e não nos adaptarmos a estes ensinos, principalmente quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos atingidos nos nossos valores, nas nossas verdades, nas nossas opiniões. O Brasil vive um momento muito difícil, ao mesmo tempo fácil. Há uma dificuldade muito grande entre as pessoas respeitarem umas opiniões dos outros. É necessário que a gente respeite a opinião do outro, ela é a opinião dele. E não está escrito em lugar nenhum que você tem a obrigação de mudar a opinião do outro. Você tem que respeitar. E respeito é uma via de mão dupla. Você dá, você recebe. E às vezes eu sou muito a favor de uma frase do meu avô. Tem hora que é melhor ficar quieto. Tem hora que o silêncio vale mais que 1000 palavras. E nós precisamos aprender a ficar quietos em determinadas circunstâncias, principalmente quando se tange em justiça. Porque quando entra nesse aspecto, nós vamos entrar em alguns ensinos de Jesus, tais quais: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós vamos entrar em outro ensino de Jesus que diz assim: não julgueis para não seres julgados. Isso está lá no Evangelho. O Evangelho nos orienta a esse comportamento. E um detalhe, nós às vezes falamos algumas coisas, eu aprendi há 30 anos atrás, 45 anos atrás, que às vezes a gente fala sem pensar. Porque tem coisa que se você pudesse, você engolia de volta. Você fala, não dá mais. É por isso que André Luiz vai usar uma fala no livro Sinal Verde que diz assim: você jamais estará submetido às palavras que não disse. Eu diria que hoje nós podemos acrescentar: você jamais estará submetido às palavras que não disse, aos posts do Facebook que você não fez, né? As opiniões que você emitiu, porque a partir do momento isso dá um tom de como é o seu interior, de como você age. E a nossa grande tarefa é ter justiça e não ser justiceiro. Porque nós queremos justiça quando somos nós os expostos. E às vezes agimos como justiceiro quando temos que tomar uma atitude em relação ao próximo. Seguindo no mesmo caminho, ainda no livro 3º, capítulo 10, nós vamos da pergunta 825 a 872, que é a lei de liberdade. Está lá no livro dos Espíritos. E na pergunta 843, Kardec indaga: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? É uma pergunta natural. A resposta: pois tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí eu me lembro de Chaplin, naquele grande discurso que ele faz, num dos seus filmes, né, se eu não me engano é O Ditador, onde ele diz assim: vós sois homens, não sois máquinas. Então nós somos homens, livres, e temos o livre-arbítrio para fazermos as escolhas que quisermos. Mas vamos voltar um pouquinho atrás e lembrar da lei de justiça. A lei de justiça diz assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A partir do momento que o seu livre-arbítrio, no exercício do seu direito, você não vai respeitar o direito do próximo, nós temos algo a decidir. Então, mas nós temos o livre-arbítrio. O que nos traz à casa espírita, o que nos leva a ler um bom livro, o que nos leva a trabalhar numa causa nobre, o que nos leva a socorrer a dor de alguém, é o livre-arbítrio. É uma escolha. O que fazer? Como fazer? É o livre-arbítrio. Então nós somos livres. Eu falo de liberdade nós vamos tangenciar sobre um conceito de fatalidade. E de achar que as coisas têm que acontecer, vão acontecer. As coisas vão acontecer, mas são as principais. As outras são consequências do seu exercício do livre-arbítrio.
Dentro desse mesmo contexto, nós vamos refletir. Não há determinismo, mas há situações previstas antes do reencarne que irão acontecer de acordo com a sua necessidade. Sobre isso me faz lembrar de uma fábula, né? Muito interessante. Um senhor sonhou à noite que a morte ia procurá-lo naquele dia na cidade dele. Ele ficou apavorado. É a mesma coisa que você sonhar hoje para amanhã, né? Que a morte vai te procurar amanhã aqui em Ribeirão. Né? Você provavelmente compra uma passagem de ônibus, né? Ou pega o seu carro, um avião, e ela não vai me achar aqui. Eu vou, né? Vou viajar. E aí ele procurou o senhor para quem ele trabalhava, disse: olha, eu preciso ir para tal cidade urgente, porque na cidade, vamos colocar o nome da cidade, na cidade Maravilha, eu vou para lá porque a morte vai me procurar hoje aqui, ela não vai me encontrar, eu vou estar lá em Maravilha, tudo combinado, tudo tratado. O senhor, por favor, pode ir para a cidade. Ele pegou e foi embora. Passou meia hora, 20 minutos, chegou a morte. Passou um tempo, chegou a morte. Também eu vim aqui procurar o fulano. Mas o fulano não está. Mas ele não está? Puxa vida, eu marquei um encontro com ele hoje na cidade de Maravilha, então é lá que eu vou encontrá-lo. Acontece que esses grandes fatos, estas coisas que estão no nosso projeto reencarnatório, virão. Independente de onde estivermos. Isso me faz lembrar uma narrativa que eu ouvi de uma médica, que foi para um lugar, prestar um serviço e encontrou o seu desencarne. Ela não tinha vínculos, não tinha relacionamento com aquela situação, foi algo e ela encontrou o desencarne. Isso faz me lembrar das histórias que conta daquela pessoa que não pegou o avião. Mas a gente sempre fala de quem não pegou o avião, mas quem pegou o avião trocou a passagem. Então, tem coisas que não vão ficar para a véspera. Elas farão parte das nossas opções de aprendizado de vida. Dentro desse mesmo contexto, assim ocorre também com os grandes problemas que nós atravessamos dentro de uma existência. Uma doença difícil, perdas importantes, tudo isso está no processo pelo qual nós somos submetidos pela lei divina ou natural, por opção nossa. Deus não nos impõe nada. Nós, quando ganhamos clareza e consciência daquilo que realmente devemos e precisamos ser, nós fazemos escolhas. Isso ocorre na nossa existência atual. Quem escolhia a roupa da criança antigamente? Antigamente, porque hoje as crianças escolhem, falam, mudou tudo. Mas chegou o tempo em que você escolhe. Né? Então nós vamos observando que na medida em que vamos ganhando madureza, capacidade, é por isso que Paulo, na sua epístola aos Romanos, vai dizer: quando criança pensava como criança, agora como homem, como adulto, penso como adulto. Pensar como adulto é fazer escolhas, mas saber que todas as escolhas têm as suas consequências. É por isso que vem aquela frase: a semeadura ela é livre, mas a colheita obrigatória. Por que é obrigatória? Porque quem semeou foi você. Não foi ninguém que semeou por você. Então a colheita virá. Olhai para as vossas existências hoje, meditai profundamente naquilo que os assola, naquilo que os incomoda, naquilo que os deixa triste, acabrunhado, mas olhai profundamente e verá se nestas situações não estão embutidos decisões de tempos presentes da atual vida, que trazem para agora, para o teu aprendizado, a oportunidade bendita de, ainda morando no corpo, tratar dessa desdita e ter para consigo mesmo uma nova visão acerca do mundo e das coisas. Não culpei ninguém, não traçai para isso novos responsáveis, olhai e façai a tua parte, e sabeis que o amor é possível de superar inúmeras barreiras e inúmeros obstáculos ao longo do tempo. Ame simplesmente, ame e perdoa, faça a sua parte, porque quem doa é o maior beneficiado.
É por isso que nós trazemos estas considerações para a nossa noite de hoje. No versículo 59 do Alcorão, e aí mais uma situação, porque às vezes as pessoas fazem citações e atribuem à Bíblia e ao Evangelho, e este texto não está na Bíblia e nem está em nenhum Evangelho, ele está no Alcorão. Ele está no Alcorão, no versículo 59 da Surita, que o Alcorão é dividido deste jeito. E lá no Alcorão vai escrever: ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no ar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão, no seio da terra, ou nada verde ou nada seco, que não esteja registrado. Isso é um texto do Alcorão. Às vezes algumas pessoas fazem citações desse texto, atribuindo essa fala a Jesus. Ela não está na Bíblia, ela não está no Velho Testamento. Esta afirmativa está no Alcorão. É para que a gente saiba que o Alcorão é um livro com muitas informações boas. É por isso que nós vamos encontrar em Krishna, Buda, em Maomé, laços muito profundos e muito próximos sobre o desenvolvimento do amor sobre a face da terra. Todos estes espíritos, e quem ler o livro A Caminho da Luz, vai ver uma consideração de Emmanuel sobre esta situação em que Maomé vai fazer uma escolha, e aí sim há um desvio ao personalismo e a algumas ideias que são puramente distantes da tarefa pelo qual ele assumiu. Por que nós falamos isso? Porque às vezes nós observamos as coisas acontecerem e levamos ela ao fatalismo dizendo, não, é a vontade de Deus. Saibamos que a lei de Deus é uma lei de amor. Deus não quer o seu mal, Deus não te pune, Deus não te castiga. Em momento algum nós estamos sendo castigados. Nós podemos estar sendo reeducados e transformados. Em qualquer fato, em qualquer momento, e em qualquer situação que seja um flagelo destruidor. Porque os flagelos, eles existem e fazem parte do nosso processo de evolução. Tanto existem que foram previstos e esclarecidos em O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós temos a lei de destruição, que vai da pergunta 737 a 738, vai da 737 a 741. E ali, naquele capítulo da lei de destruição, nós vamos entender a grande questão dos flagelos destruidores. O que são esses flagelos? Primeiro, mostra a nossa pequenez ante as forças da natureza. E mostra também para nós a nossa incoerência ante aos nossos desmandos. Nós, às vezes, esquecemos que somos espíritos entrelaçados pelo mesmo compromisso uns com os outros. Então, quando o nosso país, a nossa cidade, enfrenta um problema dessa magnitude, do qual fica caracterizado a nossa fragilidade, é parte de um processo de aprendizado aos quais todos nós estamos submetidos. Uns submetidos mais intensamente, porque terão as suas histórias reencarnatórias interrompidas. E outros terão que acompanhar o processo e fazer a sua parte em colaboração. E não julgueis. Em sã consciência, as pessoas não tomam atitudes das quais elas queiram, eu imagino e suponho, prejudicar alguém. Um fato dessa natureza tem os seus responsáveis, mas a cupidez, o lucro, o ganho, o amoedamento, o poder, corrompe as pessoas. E elas, às vezes, deixam de ter cuidados importantes com todos os ambientes nos quais ela atua. E nós olhamos um fato dessa magnitude, mas podemos dissolvê-lo e diluí-lo naquilo que está muito próximo de nós.
naquilo que está no nosso ambiente, naquilo que nos aproxima. E aí essa responsabilidade é de cada um. E às vezes nós observamos, inclusive em todos os meios, procedimentos, no mínimo, que nos deixa distante de bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os puros de coração. Não é que vamos ser condescendentes ou complacentes com os erros, mas nós devemos ser misericordiosos e suficientemente amadurecidos no coração para procurar oferecer o nosso melhor ante a um desastre da grandiosidade que ele possa ter. Nós observamos pessoas estabelecendo opiniões, verdades, como se toda uma cidade, toda uma humanidade, como se todas as pessoas fossem irresponsáveis. Então nós precisamos ter muito cuidado, até porque o volume de informações que nós temos são pequenos. E nós adaptamos a nossa informação às nossas ideologias. E esquecemos que acima de qualquer ideologia, a que vale é a ideologia do Evangelho. Essa tem lugar em todos os ambientes, em todos os lugares. Se você estiver em algum lugar e a ideologia do Evangelho não for o suficiente para consolar a todos, escolha um lugar melhor para estar. Esta é uma reflexão que cada um de nós precisamos fazer e ter o conhecimento desses processos aos quais todos somos submetidos. É um processo de profundo aprendizado, de profunda correção de rumos. E nós, na nossa pequenez, às vezes olhamos algo no imediatismo e não dimensionamos ao longo do tempo e da história os benefícios que, porventura, esta situação pode trazer para toda uma coletividade, para todo um grupo de espíritos, para todo um crescimento de um espaço, de um ambiente, de uma transformação que possa advir. Nós, quando saímos da limitação do corpo físico e ganhamos as perspectivas de espíritos libertos, a nossa forma de pensar, ver e agir muda. Os nossos entendimentos são diferentes. E a partir daí, nós não seremos responsáveis por aqueles que tinham que cuidar e não cuidaram, mas seremos responsáveis por todas as digressões, todas as agressões, inclusive verbais, que porventura fizermos. Por isso que em determinadas horas é melhor o silêncio. E o não julgueis, para não serdes julgados. Na pergunta sobre este tema, eu trouxe aqui, até entreguei para a Daniela, nós não vamos poder ler, a Daniela falou que vai ler uma parte a semana que vem. Nós temos aqui uma mensagem de Emmanuel, que está no livro do Francisco Cândido Xavier, autores diversos, Chico Xavier pede licença. Nós temos uma mensagem do Emmanuel que fala sobre desencarnações coletivas. Então, aqueles que quiserem interesse em ler, nós vamos poder ter algumas coisas para pensar. Eu vou dar só uma parte da mensagem. Criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajustes, a fim de induzir-nos ao estudo e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por este motivo, que todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. E aí ele segue com todo o contexto. Na pergunta 85 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual dos dois mundos, o mundo do espírito ou o mundo material, é o principal na ordem das coisas? O espírito responde: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Nós espíritas acreditamos na vida após a morte, defendemos isso e vivemos isso. Esse fato muda profundamente a amplitude e a sensação que nós passamos a ter das coisas. Dentro desse item, nós precisamos ir à pergunta 13 de O Livro dos Espíritos,
aonde Kardec indaga ao Espírito Verdade. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Do vosso ponto de vista. O nosso ponto de vista, e eu vou brincar agora com um trocadilho, é a vista de um ponto muito limitado do que é Deus. Daquilo que nós falamos, oh meu Deus, Deus te pague, Deus não sei o quê, Deus te abençoe, Deus não sei o quê. Nós temos uma percepção muito da vista do ponto do que realmente é Deus. Deus, como Jesus traz, Jesus vai trazer Deus um Pai de amor. E a estrutura do Espiritismo vai trazer Deus como um Criador. As leis divinas são imutáveis, e elas valem para todos nós em todos os tempos. Uma vez submetidos a elas, seremos levados inconscientemente, conscientemente, ao seu cumprimento. É assim que Deus nos conduz, porém com um amor maravilhoso. Deus é uma grande árvore, onde nós temos em cima um pássaro, mas a serpente que está presa ao seu pé também é criatura de Deus. Então, essa é a nossa amplitude, a nossa percepção do que é Deus. E aí, nós vamos refletir sobre tudo e sobre todos a nossa concepção de Deus. Então, Deus é um Pai amoroso, que não vai dar serpente e pão quando nós pedimos água e socorro. A grande questão é, eu estou percebendo a água e o pão? E quando eu tenho que fazer uma escolha, eu estou agindo de outra forma? Dentro destas situações, nós podemos ir a Mateus 18:7, quando Jesus diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem, porque vêm os escândalos. E no Consolador, na pergunta 307 do Consolador, Emmanuel vai fazer um esclarecimento muito importante dos escândalos. E nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, nós vamos ter toda uma reflexão muito profunda, onde, inclusive, se a tua mão for motivo de escândalo, corte-a, se o seu olho for motivo de escândalo, arranque-o, dando mostras de que nós devemos extirpar de nós a causa do escândalo, para não sermos o motivo do escândalo. Cada um vai assumir as suas opções. Um escândalo não justifica o outro. Um erro não justifica um outro. E é dentro desta postura que nós espíritas, nós cristãos, nós crentes a Deus, vamos olhar o mundo e as coisas. Caso contrário, nós acreditamos em Deus, mas vivemos diariamente sem que Deus existisse nas nossas ações e nas nossas palavras. Quando Jesus vai dizer que vós sois o sal da terra e com ela vos salgará, precisa ver que tipo de sal é. Tem gente que se é um sal que está devidamente salgando a terra, ou se está salgando e deixando salgada, que não dá nem para passar da medida e de ser utilizada. Dentro disto, nós queremos encerrar as nossas reflexões de hoje, e nós estamos falando do acidente de Brumadinho. Numa visão, numa reflexão, numa proposta sobre o estudo espírita, sobre o que está na obra espírita e sobre o que está no Evangelho. E nós queremos encerrar essa nossa fala de hoje com a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. E ela diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que a caridade possa fazer parte dos nossos segundos, das nossas horas,
dos nossos dias, das nossas semanas, dos nossos meses, dos nossos anos, das nossas encarnações, hoje e sempre.